se esgotarão as sombras acumuladas, nem quando terá resgatado o último ceitil. Todavia, se sofria 20 crises anuais, passará a sofrer metade ou menos. E serão bem mais suaves, porque encontrarão um Macário confiante, forte, apoiado na oração, o que favorecerá o socorro do plano espiritual. Macário poderá ir mais longe, se, assimilando os ideais mais nobres da doutrina dos espíritos, fizer da caridade a sua lei, e da solidariedade sua norma de conduta, se jamais possuir outra aspiração que a de servir, nem buscar outra alegria que aquela refletida no sorriso colocado em lábios alheios, se sempre ignorar o mal que lhe façam por estar interessado no bem que possa fazer, então, as crises serão ainda menos frequentes e podem até desaparecer em definitivo. Convertido em agente do bem na terra, a mesma luz que acender para os outros lhe purificará a alma. Por isso Jesus proclamava que o amor cobre a multidão dos pecados. Estranha obsessão. Ante a crise cardíaca que se agrava, sufocado pela dispneia, olhos nublados pela sombra da morte, o doente apega-se à vida. Apavora-o a perspectiva de deixar o convívio da esposa dedicada e dos filhos queridos. Os órgãos vitais não conseguem atender às solicitações do cérebro sobreexcitado, e o descontrole da máquina física é total. Mas o espírito permanece agarrado à matéria, experimentando a angústia de quem é expulso da própria residência que se desmorona. Colaboram para manter a sustentação orgânica artificial as vibrações de apego irracional emitidas pelos familiares que cercam o leito, exacerbando-lhe os padecimentos. Após prolongada agonia, os benfeitores da espiritualidade conseguem completar o processo desencarnatório. A morte do chefe da casa é recebida com um concerto de gritos e gemidos desesperados daquele punhado de criaturas despreparadas para a separação e, em franco desequilíbrio do sentimento, clamam aos céus, debatem-se, choram. Passam-se os dias, sucedem-se as semanas. Entretanto, a família recusa-se a buscar a normalidade, insistindo em cultuar a memória do falecido com incessante desfiar de lamentos e mágoas. A situação complica-se com súbita enfermidade que se abate sobre a viúva. Curiosamente, observam-se os mesmos sintomas dos males que precipitaram a desencarnação do marido. Após cuidadoso exame, o médico conclui tratar-se de mero reflexo psicológico e prescreve o uso de tranquilizantes para atender ao enfraquecimento dos nervos. Todavia, a doente não reage e, não obstante a aplicação de medicação mais enérgica, apresenta perigoso enfraquecimento. Esgotados os recursos da medicina, é solicitada a presença de um médium espírita. Este atende, solícito. Diante da enferma, pronuncia sentida oração, exora a proteção de Jesus e, após aplicar o passe magnético, constata a presença espiritual do falecido, que, ignorando sua condição, permanece ligado, psiquicamente, à esposa, transmitindo-lhe, por indução mediúnica, as penosas impressões que ficaram de seus últimos padecimentos na carne. Poderíamos situar o fenômeno por estranha obsessão recíproca em que o espírito e seus familiares perturbam e são perturbados, sob inspiração do amor transviado que recusa submeter-se aos ditames divinos. Dias depois, o desencarnado manifesta-se pela psicofonia mediúnica em reduzido grupo dedicado a tarefas de auxílio, onde é socorrido com a luz do esclarecimento e encaminhado a um hospital da espiritualidade. Após essas providências, a doente apresenta surpreendente melhora, embora perdurem para ela e para os filhos o desencanto e a tristeza, que só o tempo eliminará, ensinando-lhes que é preciso continuar a viver. Semelhante quadro, que se afigura digno de escultores da ficção, é uma lamentável realidade que o intercâmbio com o além, sob a disciplina da doutrina espírita, tem demonstrado de maneira irrecusável. Quão diferente seria a experiência da separação transitória se o desencarnante soubesse enfrentar a grande transição com a alegria de quem regressa à pátria,
Após penoso exílio, amparado pelas orações confiantes daqueles que, devendo regressar mais tarde, conservassem, acima de mágoas e desencantos, a confortadora certeza de glorioso reencontro. São estas as perspectivas libertadoras delineadas pela terceira revelação, que, descerrando a cortina de ignorância que tem alimentado milenários receios e descrenças com relação à vida além túmulo, permite-nos, diante da grande ceifeira, proclamar, tranquilos, com o apóstolo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Desvios da fé. Em meados do século VI, nas proximidades de Antioquia, na Síria, um piedoso cristão chamado Simeão instalou-se no alto de elevada coluna por ele construída. Inteiramente entregue à devoção, era atendido em suas necessidades por amigos e discípulos que o visitavam, diariamente, muitos dos quais imitariam, mais tarde, seu exemplo. No exíguo espaço, 18 metros acima do solo, submetido às intempéries e ao desconforto, passou os restantes 30 anos de existência, sem jamais descer. Algum tempo após sua morte foi canonizado, recebendo o título beatífico de São Simeão, o Estilita. Se hoje alguém tentasse realizar a mesma proeza, certamente seria internado em manicômio, mas, na Idade Média, tais aberrações eram comuns, consideradas atos de extrema piedade, e seus autores diziam agir sob inspiração dos anjos ou do próprio Espírito Santo. Embora tenha sido proclamado santo, Simeão devia estar mal inspirado, pois somente gênios das sombras ou entidades galhofeiras poderiam ter sugerido aquele absurdo. A autoflagelação como recurso de purificação e a fuga do convívio social para a preservação da virtude, práticas tão comuns nos círculos religiosos medievais, estavam bastante distanciadas dos ideais cristãos. A maneira fácil pela qual o santo foi envolvido confirma as reiteradas advertências feitas por Kardec, de que não basta a boa vontade, sendo indispensável que haja discernimento, isto é, saber distinguir o bom do mal, o certo do errado. Para tanto é preciso estudo. Aquele que aplica a inteligência no esforço consciente para assimilar conhecimentos, submetendo-os à análise racional, sem preconceitos ou condicionamento, sempre enxerga horizontes mais amplos e dificilmente será enganado por falsos sinais, em qualquer campo em que se situe. Eminentemente racionalista, o Espiritismo exige que seus adeptos estudem. O espírita tem que se libertar da concepção milenar de que ser religioso é simplesmente frequentar casas de oração. Templo é o universo, a casa de Deus tantas vezes desrespeitada pelos desatinos humanos. Centro Espírita Escola para a Vida Eterna. Ninguém pode comparecer à escola sem disposição para aprender, será mau aluno. E são justamente maus alunos, arvorados em mestres, os responsáveis pelos desvios, quase tão absurdos quanto a aventura de Simeão, existentes em muitos núcleos espíritas. Sem assimilação e prática das normas codificadas por Allan Kardec, será ingenuidade pretender-se o desenvolvimento das tarefas de intercâmbio com o além, dentro da lógica e do equilíbrio, com plena observância de suas finalidades. Sem estudo somente caminhará com segurança aquele que possuir amor em seu coração, primeiro mandamento da lei, o qual, segundo Jesus, resume tudo. Se Simeão, o estilita, tivesse amor, estaria tão ocupado em socorrer o necessitado e confortar o aflito que jamais seria envolvido por sugestões inferiores. Onde permanece a luz, não há lugar para sombras. Como não somos melhores que o santo de Antioquia, não podemos prescindir do estudo. Em primeiro lugar porque estaremos sendo fiéis aos princípios que dizemos esposar, formando comunidades espíritas operosas e produtivas, e não simples aglomerados humanos de portas abertas à influência do mal. Em segundo lugar porque o conhecimento despertará em nós a consciência do dever. Conscientes do dever, pensaremos no próximo. Pensando no próximo,
aprenderemos a conjugar o verbo sublime, na observância do mandamento maior. Então estaremos em condições de dialogar com os anjos, espíritas e espíritas. É inegável que, dentre os alunos das diversas escolas religiosas que aceitam Jesus por Mestre Supremo, são os espíritas os que mais se aproximam dos ideais evangélicos de fraternidade, vividos pelas primitivas comunidades cristãs. Atestam com eloquência esta realidade suas obras de assistência social, as quais, proporcionalmente ao número de adeptos, se apresentam em esmagadora percentagem. Entretanto, a consciência do dever é tão frágil na criatura humana, que, mesmo a família espírita, com todos os seus incontestáveis méritos, ainda não atingiu o pleno aproveitamento de suas possibilidades na semeadura do bem. Hoje, não irei ao centro, recebi familiares. Hoje, não visitarei enfermos no hospital, está chovendo. Hoje, não participarei dos serviços mediúnicos, sinto-me indisposto. Hoje, não comparecerei à reunião de diretoria, não querem aceitar a minha ideia. Hoje, não socorrerei famílias pobres, o automóvel está na oficina. Sem a mínima cerimônia ou constrangimento, transferimos obrigações e tarefas, evitando considerar que semelhante atitude compromete nossa desejada condição de ceareiros e causa sérios transtornos aos obreiros desencanados, pois em grande parte do trabalho que desenvolvem, incansavelmente, em favor dos homens, dependem de instrumentos humanos, seja no conforto ao enfermo, no socorro ao desequilibrado, na orientação ao desajustado. É pela mesma razão que vemos surgir, além daqueles que fazem um pouco, mas nunca o que podem e devem fazer, outros adeptos da terceira revelação distanciados da condição de verdadeiros espíritas, como, por exemplo, o futuro servidor. Eterno pedinte de favores espirituais, proclama-se perturbado e se queixa de distúrbios físicos, reclama dificuldades financeiras e atribulações domésticas. Promete que se seus problemas forem resolvidos será, mais tarde, um ativo colaborador da seara espírita. Semelha-se ao doente que, tendo remédio no bolso, julga a cura garantida, quando, em verdade, para isso é imperioso fazer uso do medicamento. Sendo o Espiritismo a prescrição de Jesus para os males que nos afligem, não podemos manter suas fórmulas aprisionadas na embalagem da teoria, o que nenhum proveito nos trará. Isso o grande recurso de equilíbrio e paz indicado insistentemente por seus arautos é o esforço perseverante e disciplinado em benefício do próximo, tanto que a norma básica da doutrina proclama que fora da caridade não há salvação. Não podemos deixar para amanhã esse trabalho, se realmente almejamos uma situação melhor. Há outro tipo de espírita, o ex-trabalhador figura mais lamentável que o eterno candidato, porque, pior do que não pegar na charrua, é abandoná-la antes de completar o serviço. Este já colaborou em instituições espíritas, participou de atividades assistenciais e, não raro, foi médium. Agora, proclama estou aposentado. Quando se lhe pergunta o motivo, responde que perdeu o entusiasmo. Todavia, servir ao próximo não é questão de entusiasmo, e sim de necessidade e, mais que isso, obrigação. Na Terra, há leis humanas que somos obrigados a observar, ainda que não nos sintamos dispostos. Caso contrário, a nossa conduta poderá comprometer o equilíbrio da sociedade em que vivemos e sofreremos as sanções da justiça. Com muito mais rigor, se desejamos viver em paz, devemos respeitar as leis universais perfeitas, instituídas por Deus. Uma delas é a lei da solidariedade, cujo parágrafo principal determina que façamos ao nosso semelhante o bem que desejaríamos nos fosse feito. Não é fácil o cumprimento da lei da solidariedade. Exige o desprendimento dos bens terrenos e das situações transitórias, renúncia das horas de prazer e do comodismo. Exige, sobretudo, a derrota da indiferença, que faz do homem um mau cidadão do universo. Porém,
nada disso se compara aos sacrifícios a que se submeteu Jesus em nosso benefício. E que seria de nós se o Mestre inesquecível, após os primeiros contatos com as misérias humanas, desistisse do apostolado divino, proclamando: perdi o entusiasmo. Ajudar para não atrapalhar. Durante a manifestação dos chamados espíritos sofredores, nas sessões práticas de espiritismo, observam-se, em boa parte dos presentes, 3 frequentes reações. Alguns, achando que a comunicação é sem interesse ou que se prolonga em demasia, limitam seu alinhamento, voltando sua atenção para assuntos estranhos à reunião. Outros, imbuídos de curiosidade, procuram identificar o espírito pelos elementos fornecidos pela psicofonia, imaginando tratar-se do Sr. Fulano ou do Sr. Beltrano, pessoas de suas relações. E aos que se irritam porque o dirigente da sessão não esclarece logo ao comunicante a sua condição de desencanado, se demonstra inconsciência de seu estado, ou não age energicamente, induzindo-o a penitenciar-se de seus erros. Se aparece alguém comprometido com o vício ou acostumado a utilizar os processos da mistificação e da obsessão. Pela ordem, desinteresse, curiosidade e irritação. Todavia, os que assim procedem revelam a ausência do sentimento de responsabilidade, nascido de melhor conhecimento do mecanismo de intercâmbio com o além, e sempre prejudicam o bom andamento das tarefas de auxílio com vibrações desajustadas. Para que semelhante prejuízo seja evitado, é preciso considerar que os espíritos que se manifestam para receber ajuda estão, geralmente, mergulhados em profunda perturbação, o que não lhes permite raciocinar com lógica. A incapacidade quase sempre evidenciada, em reconhecer o próprio estado, confirma este fato. Por isso, aquele que conversa com um espírito não pode ter pressa em vê-lo afastar-se, antes de lhe haver proporcionado alguns recursos de equilíbrio. Não pode deter-se em questões pessoais, tendentes a identificá-lo, não só porque na maioria das vezes ele não estaria em condições de responder satisfatoriamente, como seria faltar à caridade. Que dizer do médico preocupado em cadastrar o acidentado em vez de medicá-lo com presteza? E haverá desastre mais trágico que a desencarnação sem preparo. Finalmente, não pode, como muitos desejam, adotar certas atitudes, impor princípios, advertir com severidade, mostrar ao manifestante o que é certo ou errado e fazê-lo sentir que terá de pagar por seus crimes. Quando se trata de alguém desejoso de mistificar ou exercer vingança, está de tal forma dominado por ideias cristalizadas em longos processos de fixação mental, que simples palavras não modificarão suas disposições. O principal esforço do dirigente dos trabalhos deve ser o de conquistar sua simpatia, para em seguida convidá-lo à oração, sem preocupar-se em doutrinar ou desmascarar, atitude favorita de muitos espíritas que julgam estar prestando um grande serviço. Em verdade, podem impressionar, mas nunca convertem ao bem. A oração em benefício da entidade, prática que, infelizmente, poucos adotam, é o grande recurso de esclarecimento e ajuda. Quando proferida sob orientação da mais pura fraternidade, sem fórmulas verbalísticas e secundadas pelas vibrações de carinho, compreensão e amizade de uma assistência esclarecida e consciente, proporciona inestimáveis recursos de auxílio. Sob seu fluxo poderoso, o espírito revive situações passadas, identifica parentes e amigos desencarnados, sente-se aliviado em suas dores e preocupações, e descortina horizontes mais amplos que lhe permitem deixar o cárcere da fixação mental. Após a aplicação dessa incomparável terapêutica, o mistificador sentir-se-á envergonhado e o confessará, o obsessor perceberá seu erro e se afastará, fator indispensável para que a vítima se recupere sem transtornos, e o espírito alienado da realidade além-túmulo estará mais lúcido, em condições de reconhecer, por si mesmo, sua nova condição. Se, enquanto o dirigente se esforça por cativar a simpatia do manifestante,
Alguns dos presentes se sentem contrariados por julgar que deveria ser mais objetivo, minucioso ou enérgico. Haverá maior dificuldade em concatenar ideias para o primeiro e maior perturbação para o segundo. Quanto ao médium, sem apoio vibracional, experimentará inesperadas limitações. Fácil concluir, pois, que nas tarefas de intercâmbio destinadas a estender conforto e esclarecimento aos que se encontram na erraticidade, quem não ajuda atrapalha. É preciso considerar que sessão espírita não é tribunal, nem repartição especializada em identificar desencarnados, e muito menos pátio de recreação, e sim um templo divino, onde o contato com a espiritualidade superior deve inspirar respeito e atenção. E se nos é lícito considerar a sessão espírita como recurso de socorro para nossos males físicos e psíquicos, é preciso reconhecer que a condição indispensável para sermos atendidos é a disposição em socorrer aqueles que sofrem mais. O talento enterrado. Na atualidade, grande é o número de espíritos que reencarnam, particularmente no Brasil, com compromissos no campo mediúnico, num gigantesco trabalho de esclarecimento e renovação promovido pela espiritualidade, já que nosso planeta atravessa um período de decisivas transições e, mais do que nunca, há necessidade de instrumentos sintonizados com o alto, para que não falte luz ao homem na noite que precederá o nascimento da civilização cristianizada do terceiro milênio. Os candidatos ao serviço frequentam escolas especializadas no espaço, em longos estágios preparatórios. Depois, submetem-se a delicadas operações magnéticas e observam cuidadoso planejamento do futuro veículo físico, garantindo a indispensável sensibilidade para as tarefas de intercâmbio. Desses institutos saem os futuros médiuns videntes, psicofônicos, psicógrafos, passistas, oradores, de transporte, de cura, de efeitos físicos etc., conservando no íntimo instruções e experiências que, embora esmaecidas pelo choque biológico do renascimento, marcalizam, indelevelmente, as cogitações íntimas, apresentando-se, desde os primeiros anos de existência carnal, por anseios indefinidos que no momento oportuno favorecerão a convocação do alto. Como os dedicados instrutores da espiritualidade não improvisam, apresentam-se todos preparados para conciliar interesses e necessidades pessoais com o serviço a ser desenvolvido. As situações serão as mais variadas, observado o grau de merecimento, os débitos do pretérito e a natureza da tarefa. Haverá os que não terão matrimônio incluído na jornada, os que deverão suportar um cônjuge menos compreensivo, os que cuidarão de filhos difíceis, os que serão assediados por inimigos rancorosos, os que enfrentarão privações materiais e os que carregarão o peso da enfermidade. Identificam-se todos, entretanto, pelas responsabilidades assumidas e, embora lhes impondo pesados sacrifícios, a mediunidade ser-lhes-á sempre bênção de conforto e esperança, situando-os acima dos enganos humanos, em comunhão perene com o plano superior. Ora, se a mediunidade não é acidente biológico nem fenômeno patológico, e sim um compromisso de serviço para o qual o médium foi convenientemente preparado, não pode haver motivo que justifique sua omissão, nem se poderá pretender que iniba o peso de suas provações, pois seria inconcebível a outorga do ministério mediúnico a quem não estivesse em condições de desempenhá-lo. Infelizmente, porém, esmagadora maioria de médiuns regressa além em lamentável fracasso. É que, tão logo, são convocados às realizações programadas, preferem render-se a velhas tendências, ao comodismo e à indiferença, apresentando por obstáculos intransponíveis aquelas mesmas situações que haviam sido previstas e consideradas superáveis ou conciliáveis. Não obstante as advertências de amigos espirituais e o conhecimento doutrinário, desertam de seus deveres, preferindo os interesses imediatistas. Vítimas da própria incúria, acabam sofrendo o processo de fermentação que sempre atinge as mentes vazias de ideais superiores,
Quando bagatelas da existência, contrariedades corriqueiras ou dificuldades normais crescem assustadoramente aos seus olhos, monopolizando-lhes a atenção, a favorecer o desajuste e a intranquilidade. E como não conseguem anular a sensibilidade que os habilitaria ao serviço mediúnico, tornam-se presa desejável de entidades das sombras, que lhes amarguram a jornada humana, vampirizando-lhes as energias e explorando-lhes as deficiências. Semelhando-se ao mau servo da parábola evangélica, enterram o talento que lhes fora confiado e perdem o ensejo do serviço no bem, deixando de habilitar-se à própria renovação. Depois verificam, decepcionados, que perderam também a existência. A tragédia de Austin. Em Austin, Texas, nos Estados Unidos, Charles J. Whitman, de 25 anos, estudante de arquitetura, após assassinar a esposa e a própria mãe, subiu ao 27º andar do edifício principal da universidade que frequentava aí, munido de espingarda de longo alcance, pôs-se a atirar, indiscriminadamente, naqueles que passavam embaixo. Dotado de excelente pontaria, matou 16 pessoas e feriu 30, num dos mais espantosos acontecimentos da crônica criminal norte-americana. Morto pelos policiais, após 80 minutos de tiroteio, foi submetido à autópsia, constatando-se, então, que possui um tumor no cérebro, o qual, provavelmente, lhe afetara as faculdades mentais. Entretanto, sua ação não terá sido fruto de mero curto-circuito cerebral. Certamente foi inspirada por entidades obsessoras que, aproveitando-se de seus desajustes, vencidas as defesas psíquicas pela alienação, utilizaram-no por mero instrumento, a fim de desgraçá-lo ou, simplesmente, para estabelecer o terror. A loucura, quando não é resultante da invasão das sombras, é quase sempre ensejo para que esta ocorra. Há outro aspecto importante, mesmo em desequilíbrio mental, ninguém fará o que seja incompatível com sua condição espiritual. Nem mesmo na subjugação, em que há pleno domínio do obsessor, o obsidiado será induzido a ações que não encontrem apoio em sua personalidade. Segundo este raciocínio, Charles devia trazer no íntimo fortes sentimentos de agressividade, neutralizados, talvez, pelo verniz social, mas exteriorizáveis por impulso próprio ou sob indução de influências inferiores. É fácil concluir que o indivíduo que possua tendências agressivas e não as combata com todas as forças de sua alma, consciente de que são resquícios de animalidade incompatíveis com a condição humana, será sempre um agente em potencial da violência. E as vítimas? Teria chegado sua hora? Seria aquele o gênero de morte escolhido por elas ou imposto pelas leis divinas? Como responder afirmativamente? É difícil imaginar, de um lado os mentores espirituais de Charles, esforçando-se por evitar que ele fosse comprometido em tão tenebroso crime, de outro, espíritos igualmente esclarecidos, empenhados em imobilizar múltiplas circunstâncias que levassem os que seriam assassinados a passar debaixo da torre, no momento exato em que iria começar a fuzilaria. É uma contradição inconcebível. Acreditamos que todos nós, devedores impenitentes de priscas eras, acumulamos dívidas que justificam semelhante morte, mas não há um determinismo infalível que indique exatamente a hora e a maneira pela qual devemos desencarnar. Porque isso seria a negação do livre-arbítrio, que nos faculta modificar o nosso destino todos os dias. O que ocorre é que estamos sujeitos às contingências da vida humana, as quais, longe de qualquer significação determinista, são, todavia, justificadas pelas nossas ações e, mais exatamente, pelo nosso passado. Quanto mais comprometidos estivermos com o mal, nas expressões de responsabilidade, indolência, rebeldia e vício, menor a nossa segurança, assim como o barco sem leme voga aos caprichos da correnteza. Para evitarmos tal perigo, não há alternativa senão sermos fiéis a nós mesmos, isto é, aos planos que traçamos para a existência terrena quando a espiritualidade,
os quais permanecem indeléveis em nossa consciência, inspirando-nos a melhor conduta, sempre que buscamos o recolhimento da prece e da meditação, à procura de discernimento. Isso não nos isentará, naturalmente, dos males que devam ocorrer por força das provações que escolhemos, mas sempre os atenuará consideravelmente e, o que é melhor, nos proporcionará a confortadora certeza de enfrentarmos apenas o que fora previsto. Tragédias como a de Austin são faíscas sinistras, geradas pelas densas nuvens que há milênios envolvem a Terra, alimentadas pelos desvarios humanos. A saturação dessa atmosfera psíquica deletéria fatalmente resultará em tormentosos temporais que se precipitarão em torrentes de atribulação e dor para toda a humanidade. Somente aqueles que criarem méritos pessoais, pela ação decidida e enérgica em favor da própria renovação, a manifestar-se na vivência das virtudes cristãs, estarão acima das contingências nascidas do transbordamento das loucuras humanas, porque, promovidos a instrumentos do bem, permanecerão sob a égide de gênios tutelares. Eles resguardarão, em lutas redentoras, os patrimônios morais da humanidade, e edificarão, após o dilúvio de dores, a civilização espiritualizada do terceiro milênio. Aos olhos do Senhor. Pois que ele será grande aos olhos do Senhor, não beberá vinho nem bebida alguma inebriante. Anjo Gabriel. Lucas, 1:15. Em todas as épocas, sempre que se interessa pela vida religiosa, o homem tem sido inspirado a evitar o vinho das paixões e dos desejos humanos. Esse empenho, considerado fanatismo intransigente pela multidão, é pura e simplesmente uma imposição de serviço, da qual não se pode furtar quem deseja servir. As forças do bem pedem instrumentos equilibrados e puros para que possam manifestar-se em plenitude na terra, oferecendo aos homens bênçãos de conforto e progresso. Raramente, entretanto, os crentes se sentem dispostos ao esforço necessário para eliminar hábitos e tendências viciosas, cuja satisfação consideram indispensável ao seu bem-estar. Daí sua preferência pelo culto exterior, renunciando a qualquer atividade religiosa que implique responsabilidade individual. Desejam o céu, mas não pretendem tirar os pés do chão. Anulam, assim, qualquer possibilidade de sintonia com os amigos invisíveis e reclamam que foram abandonados, quando seus excessos geram a perturbação. Pelas mesmas razões, surgem no seio de todas as religiões tarefeiros dotados de grandes possibilidades espirituais, mas que fracassam desastradamente. Preparados para marchar na vanguarda, esquecem a exemplificação e acabam estacionados nas trevas da retaguarda. Para que tão lamentáveis enganos sejam evitados, encontramos na doutrina espírita as mais severas advertências, dirigidas principalmente aos médiuns, instrumentos da revelação para que tomem todo cuidado em preservar a condição de servidores, evitando comprometerem-se em desvios que fatalmente lamentarão mais tarde. Médiuns que descuidam da higiene mental e física, que perseguem o conforto e o comodismo, que rendem culto ao álcool, ao fumo e à mesa farta, que estimam a lascívia, que cultivam a maledicência, que sentem prazer em ferir e humilhar, que não vigiam suas atitudes e reações, nem buscam a oração contrita e sincera de quem reconhece a própria fraqueza e luta por vencê-la, jamais serão instrumentos eficientes. Se médiuns passistas, comprometerão o serviço de ajuda, associando suas vibrações desajustadas aos fluidos reconfortantes emitidos pelos benfeitores espirituais. Se médiuns psicofônicos ou psicógrafos, nunca lograrão captar com a desejada exatidão o pensamento dos instrutores, transmitindo manifestações em que prevalecerão, sem proveito, fantasias anímicas. Se médiuns intuitivos ou inspirados, lutarão com tremendas dificuldades para concatenar ideias, repetindo comentários sem originalidade e conceitos sem lógica. Muitos abandonarão a tarefa,
arrastados para o desequilíbrio pelas influências inferiores que insistiram em prestigiar. Gostariam de ser grandes aos olhos do Senhor, como João, o Batista. Esquecem, entretanto, que a grandeza dele não foi mero fruto da graça divina, pois, como filhos de Deus, todos a usufruímos, e sim porque o precursor, revelando disciplina e perseverança, jamais sorveu a taça dos enganos terrestres. Crentes. Descrentes. Relata o evangelista Marcos, no capítulo 9 de suas anotações, que um homem levou a Jesus seu filho, um menino que havia vários anos era perseguido por um espírito obsessor que muito o fazia sofrer. O pobre pai implorou ao mestre que o libertasse. Tudo é possível ao que crê, afirmou Jesus. Senhor, respondeu o homem creio em ti. Ajuda-me na minha incredulidade. Suas palavras parecem contraditórias. Afinal, ou o indivíduo crê ou não crê. O crente não pode ser incrédulo. O incrédulo não crê. Mas não há contradição. O que temos aqui é a vigorosa figuração de uma realidade. Eternos aprendizes no caminho da espiritualidade maior, surgem, frequentemente, em nossa existência, lutas e dores, dificuldades e doenças que testam nossa crença em Jesus, nas suas promessas de proteção, ajuda e imortalidade gloriosa. No entanto, diante desses exames de aproveitamento que ensejam valiosas oportunidades de resgate e progresso, vacilamos, mergulhando, não raro, nas águas revoltas da intranquilidade e da frustração, como se tudo estivesse perdido. Semelhantes reações demonstram, evidentemente, que nossa fé é muito frágil e, assim como o pai aflito da passagem evangélica, poderíamos, nesses transes, dizer: Senhor, creio em ti. Ajuda-me na minha incredulidade. A mesma expressão aplica-se particularmente às pessoas dotadas de maior sensibilidade psíquica. Médiuns em potencial para tarefas definidas no intercâmbio com o além experimentam, desde os primeiros anos de existência, frequentes perturbações físicas e psíquicas que chegam a alterar-lhes o próprio comportamento, transformando-as em angustiados e angustiantes enigmas. Vivendo intensamente em dois planos, o material e o espiritual sem conhecimento e sem disciplina, sofrem e fazem sofrer os familiares. Em seu benefício nada pode fazer a medicina oficial, primeiro porque a mediunidade não é a doença, segundo porque, sendo materialista, a ciência médica não cogita do mundo espiritual, fonte dos fenômenos mediúnicos. O mesmo acontece com relação às religiões tradicionais, que, tendo a obrigação de conduzir o pensamento humano na direção da espiritualidade, perdem-se em rituais e práticas exteriores que impressionam os sentidos, mas não resolvem os problemas da alma. E já que o Espiritismo revive a prática de conversar com os mortos, mantida por Jesus durante seu apostolado, e por seus discípulos no movimento inicial de expansão do cristianismo, é natural que o médium desajustado acabe por procurar o centro espírita, onde, a par do passe magnético e da água efluviada, terapêutica também disseminada pelo Nazareno recebe amplos esclarecimentos. Aprende, então, a disciplinar sua mediunidade. E aprende o mais importante, a necessidade de ajustar-se aos padrões éticos do Evangelho, com um combate sistemático às próprias imperfeições, a fim de que, sintonizada psiquicamente com o bem, se livre de todas as influências do mal, onde estiver. Todavia, não é fácil, porque, paralelamente ao seu desejo de seguir a orientação que recebe, a ação de velhos obsessores e comparsas do plano invisível que, não querendo ver fugir a presa, exploram habilmente suas tendências inferiores, buscando confundi-lo. É quando se agravam seus males e o médium se sente pior, ao invés de melhorar. E eis que, embora advertido de que a luta seria árdua, é só aumentar a pressão das sombras e ele apelar para médicos e curandeiros, comprometendo a própria recuperação.
Continua a haver muita lógica nas definições espíritas, mesmo porque sente na própria pele a realidade apresentada pela doutrina, mas vacila e acredita. Desacreditando. Isso é grave, pois a dúvida desajusta ainda mais e dificulta qualquer auxílio. É imperioso que o médium tenha firmeza em suas resoluções. Se decidiu aceitar a orientação espírita, deve observá-la integralmente, sem amedrontar-se com o recrudescimento de seus males, nem apelar para outros recursos que, talvez eficientes dentro de outras finalidades, são inoperantes quando se trata do fenômeno mediúnico. Para que esses percalços, naturais no caminho de todos os médiuns, sejam superados, não se pode olvidar o estudo. As obras da codificação e as complementares oferecem-nos visões magníficas da realidade espiritual. Quem vê por onde anda caminhará com maior segurança. O treino da fraternidade apresenta-se, igualmente, por atividade dispensável. Não se pode conceber o médium desinteressado de serviços que visem ao bem-estar da coletividade, sejam orfanatos, berçários, hospitais, creches, escolas, albergues ou clubes de serviço. Quem renuncia a si mesmo, em favor dos outros, não tem tempo para ouvir as sugestões das sombras. Diríamos, finalmente, que diante de todos os males da existência, sejam de origem material ou espiritual, a oração sincera dirigida a Jesus, que exprima profundo desejo de comunhão com o alto, jamais ficará sem resposta e sempre nos proporciona bênçãos de conforto e esperança, ainda que possamos apenas suplicar. Senhor, creio em Ti. Ajuda-me na minha incredulidade. Uma tarefa para todos. Ó, bendito que semeia livros. Livros à mão cheia. E manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe, que faz a palma, é chuva, que faz o mar. De todas as tarefas a que somos convocados na seara espírita, já que não se concebe o adepto da terceira revelação mergulhado no clima de indiferença que caracteriza o homem comum, encastelado no egoísmo, uma é prioritária e deve merecer nosso esforço maior, a divulgação do livro espírita. Tudo mais que se faça virá sempre como consequência dos postulados doutrinários acondicionados em letras de forma. As próprias realizações espíritas no campo social, levadas a efeito em milhares de instituições assistenciais espalhadas pela pátria do Cruzeiro, numa manifestação de fraternidade legítima sem similar no passado e no presente, são frutos sazonados das noções de responsabilidade e dever veiculadas pelo livro espírita. E se há ainda agrupamentos espíritas perdidos em práticas excêntricas no intercâmbio com o além ou distraídos dos imperativos de serviço ao próximo, devam-se tais anomalias ao desconhecimento ou assimilação deficiente dos postulados doutrinários. Por isso não se pode admitir o centro espírita que não participe desse trabalho de divulgação, organizando bibliotecas e livrarias espíritas, estimulando com empenho a leitura e o estudo. A manutenção desses serviços exprime mera coerência com os princípios da doutrina dos espíritos, já que no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, diz o Espírito de Verdade, Espíritas: amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E não se diga que é a falta de recursos. As obras da codificação e as psicografadas por Francisco Cândido Xavier, editadas pela FEB a preços populares, custam equivalentes a 1 ou 2 entradas de cinema, e apenas fração do que muita gente gasta com cigarros numa semana. Ante as tensões desajustantes a que estamos sujeitos, por despreparo psicológico e psíquico que nos permita superar o ritmo apressado e imediatista da era atual, os momentos dedicados ao livro espírita representam oásis bendito em que retemperamos energias para as lutas de cada dia e despertamos a consciência para as realidades do universo. O livro espírita é investimento seguro que valoriza a nossa vida, rendendo inspiração e esclarecimento para a existência inteira.
é o melhor presente para o familiar que desejamos iniciar no conhecimento dos ascendentes espirituais que regem o destino humano, é o melhor conforto para o aflito, o melhor remédio para o enfermo, a melhor caridade para o desajustado. Presenteado, vendido, sorteado, emprestado, o livro espírita deve fazer parte de nosso esforço pela garantia de um espiritismo legítimo e renovador, na construção de um mundo melhor. Parapsicologia. Desde o aparecimento da parapsicologia, com a publicação dos primeiros livros do Dr. Heine sobre percepção extrasensorial, os espíritas vêm acompanhando com grande interesse tudo o que se fala e se faz em torno dessa ciência, já que, tendo por finalidade estudar as funções psíquicas e, particularmente, os fenômenos definidos por paranormais, seria de esperar-se que os parapsicólogos acabassem por penetrar, deslumbrados, no mundo invisível que Allan Kardec descortinou há mais de 100 anos, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Parece-nos, todavia, que a parapsicologia continuará, por largo tempo ainda, perdida em mares ignotos, à distância do continente espiritual, pois, enquanto uma minoria decepcionante de cientistas se situa, timidamente, na corrente que admite não ser de origem física a percepção extrasensorial, a vasta maioria adere à corrente fisiológica ou materialista. Estes, mais atuantes, porque em maior números, e mais acreditados, porque é mais fácil aceitar as soluções imediatistas, empenham-se em demonstrar que os mais transcendentes fenômenos mediúnicos não passam de manifestações anímicas, apresentando raciocínios aparentemente brilhantes, mas que na maioria das vezes não passam, como dizia Carlos Embaçaí, de autênticas marteladas com que pretendem encaixar os fatos às suas teorias. A situação piorou muito com a promoção do inconsciente autêntico Deus dentro de nós, dotado de onisciência, onipresença e onipotência. Se o espírito responde a perguntas que transcendem o conhecimento dos investigadores, foi um consciente do médium que buscou a resposta num outro cérebro, em qualquer lugar da Terra. Se o espírito se exprime em linguagem desconhecida, foi um consciente quem assimilou, alhures, tal idioma, bem como sua pronúncia e sua gramática. Se o espírito se materializa, foi um consciente quem configurou formas ideoplásticas, calcadas em ectoplasma, dramatizando sua ação. Inconsciente desonesto, velhaco, que sempre pretende enganar os incautos, apresentando-se como se fosse um defunto. O porquê desse embuste é que os parapsicólogos materialistas não conseguem definir, já que lhe ocorre mesmo quando o sensitivo e os experimentadores não admitem a sobrevivência, o que elimina a possibilidade de sugestão. Outrora alimentávamos a ilusão de que, com o aperfeiçoamento incessante da eletrônica, acabaríamos por entrar em contato com o além, por intermédio de delicada instrumentalidade. Teríamos, assim, o som e a imagem do plano espiritual, uma espécie de televisão em cadeia com o outro mundo, de forma a convencer os mais incrédulos. Todavia, a persistirem as tendências atuais, não será difícil aos parapsicólogos materialistas explicarem que em tais fatos ainda se identificaria a ação do inconsciente, capaz de impressionar o aparelho receptor, fantasiando toda uma situação além-túmulo em seus mínimos detalhes. Orgulho e vaidade constituem a motivação de muitos, mas há também o que poderíamos chamar atrofia da compreensão. A intoxicação intelectual, fruto de insensação do saber, a cristalização da inteligência em torno de concepções negativistas, cultuada em múltiplas reencarnações, torna o indivíduo impermeável à realidade espiritual, a ponto de proclamar, não acredito. E mesmo que veja não acreditarei, porque sei que é impossível. Há inabaláveis tomés, que explicariam a aparição do Cristo, após a crucificação, como criação ideoplástica inconsciente do colégio apostólico, ansioso por sua presença. Diante desse panorama desolador,
apresentado por cientistas e pseudocientistas empenhados em complicar o que é simples e negar o que é evidente, são profundamente significativas as palavras de Jesus, registradas em Mateus 11:25. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as haveres revelado aos pequeninos. É justo que, como espíritas, cultivemos interesse pelas realizações da parapsicologia e que tenhamos confrades atuantes em seus campos, mas será ingenuidade conceber que a ciência que pretende ir além da psicologia, ou qualquer outra que a suceda, promova a universalização do fenômeno mediúnico como o espiritismo não o apresenta. Não podemos olvidar que antes da parapsicologia, num período em que houve grande empenho do plano espiritual nesse sentido, com a ação de notáveis cientistas que estudaram a fenomenologia paranormal, a metapsíquica faleceu vítima de descrédito, porque concluíra pela realidade da sobrevivência e do intercâmbio com o além. Por isso, a aceitação de semelhantes verdades, muito mais que simples consequência de comprovação científica, será fruto do amadurecimento espiritual da criatura humana. Elas triunfarão no futuro, não porque a ciência torne o homem suficientemente grande para demonstrá-las, mas porque o homem se fará suficientemente humilde para senti-las. Para evitar a deserção. Idoso confrade, espírita da velha guarda, homem simples, sincero e extraordinariamente comunicativo, percorria as dependências de um presídio onde deveria proferir palestra. Ao passar pela biblioteca, notou um preso absorto na leitura, em recanto discreto. Impressionou a expressão abatida e triste do reeducando. Obedecendo a um impulso, aproximou-se e, num gesto muito seu, abraçou efusivamente, dizendo-lhe: "Olá, irmão. Lendo um pouco. Os bons livros oferecem luz para o espírito e conforto para o coração." E por aí foi, numa torrente de observações carinhosas que fluíam naturalmente de seus lábios, extravasando fraternidade pura. O preso recebeu taciturno tão efusiva manifestação de alguém que jamais vira, mas rendeu-se à sua simpatia e acabou por acompanhá-lo ao recinto de reuniões. O tema da noite foi o suicídio. Inspirado, o visitante apresentou-o por porta falsa pela qual aquele que pretende libertar-se do sofrimento se precipita em dores 1000 vezes acentuadas. Servindo-se de numerosos exemplos, demonstrou que desertar da existência adia compromissos intransferíveis e que, após dolorosas experiências no plano espiritual, o suicida enfrentará, em regime de complexidade capitalizada, as mesmas situações de que fugira. Deixou claro, finalmente, que o sofrimento, quando suportado com humildade e confiança em Deus, é sempre recibo de quitação de velhos débitos, habilitando o espírito a um futuro de bênçãos. Ao término da reunião, o preso, que tudo ouvira com grande interesse, aproximou-se do conferencista e confessou: "O senhor salvou minha vida esta noite. Quando entrou na biblioteca, eu apenas fingia ler. Meus olhos estavam pousados no livro, mas meu pensamento era um vulcão. Mágoas e inquietações que há meses me torturavam o cérebro haviam atingido um ponto de saturação. A ideia do suicídio pareceu-me a solução ideal." Suas palavras, entretanto, abriram meus olhos para a loucura que eu ia cometer. Sua visita foi providencial. Jamais esquecerei seu abraço fraterno na biblioteca e tenho certeza de que foi Deus quem inspirou. Muito obrigado. Prometo-lhe que nunca mais pensarei em cometer tamanha loucura. Nota-se claramente nesse episódio a ação do plano espiritual montando um dispositivo de socorro a alguém prestes a mergulhar no precipício do suicídio. O autoaniquilamento, desastre de consequências imprevisíveis para os que não respeitam o compromisso da existência, provoca intensa mobilização de benfeitores invisíveis que, com todos os meios ao seu alcance, lutam para evitar a consumação do lamentável gesto de rebeldia. Impossibilitados de uma ação direta,
em face do turbilhonamento mental do socorrido, articulam a visita do conferencista, promovem um encontro na biblioteca e inspiram o visitante à escolha do tema. Raros, entretanto, os que se dispõem a estender antenas espirituais para captar os apelos do alto. É fácil imaginar o drama dos espíritos, procurando neste mundo de interesses imediatistas, sob o domínio das sensações, alguém capaz de cultivar a reflexão e de ceder ao impulso da fraternidade. Um sorriso amigo, uma palavra gentil, um gesto de camaradagem operam prodígios num coração atribulado. Cada suicida que deixa a terra, frustrando os esforços da espiritualidade, é alguém que complica o futuro por fugir do presente, mas é também um atestado eloquente da indiferença que caracteriza o homem comum, de sensibilidade atrofiada para os apelos da vida maior, incapaz de perceber a angústia de seu irmão. O primeiro cuidado. Em pequena localidade de província, na França, duas irmãs andavam às voltas com estranhos acontecimentos. Suas roupas eram espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados. Apresentavam-se cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, mesmo quando trancadas à chave. Brincadeira de mau gosto, concluíram. Todavia, a irritante persistência daquelas depredações, apesar das precauções que tomavam, convenceu-as de que não poderiam ser provocadas por mãos humanas. Durante anos sofreram prejuízos e contrariedades, até que ouviram falar de Allan Kardec, o homem que se tornara intérprete dos espíritos e dera corpo de doutrina aos seus ensinos, com o lançamento de duas obras famosas, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Inteirando-se do caso, o codificador não teve dúvidas, tratava-se, evidentemente, das diabruras de um espírito zombeteiro, que, evocado, mostrou-se inteiramente refratário a conselhos e esclarecimentos. Somente a oração pôde exercer sobre ele alguma influência, afastando de suas vítimas que, durante algum tempo, desfrutaram de tranquilidade. Mas logo recomeçaram as depredações, e Kardec, desejando livrá-las daquele tormento, solicitou, em ocasião oportuna, a orientação de um espírito superior, o qual esclareceu. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos bons espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências, para praticar o amor ao próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrar daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsidia toma a sua desforra, porquanto, em vida, foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que se agarrou a uma delas, em particular, porque o seu anjo guardião teve que se afastar, por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Kardec achou um tanto severas aquelas advertências e ponderou que talvez fosse conveniente transmiti-las de forma atenuada, mas o orientador, conhecendo melhor as necessidades das duas irmãs, confirmou. Devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando fazem muitíssimo. Por isso, preciso é ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Registrando esse episódio em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 252, conclui Kardec. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida,
Os bons espíritos têm mais poder que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livres aos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. E concluiríamos nós, quantas perturbações e desequilíbrios